seria a importância para o crescimento e para a produtividade no Brasil de uma abertura comercial? Eu acho essencial, né, porque o nosso sistema empresarial, né, especialmente a indústria e os serviços, né, já não é mais o caso na agricultura e na mineração, porque essas agora estão participando ativamente do comércio internacional, né? Mas o nosso sistema empresarial na indústria e nos serviços, né, é totalmente voltado para o mercado interno, né, com um sistema elevadíssimo de proteção contra produtos importados, né? Na verdade, é um sistema de proteção contra a introdução de novas tecnologias, né? É um sistema de proteção contra novos entrantes no mercado que trariam essas novas tecnologias, né? Então, nós temos que fazer um processo amplo, né, de abertura comercial e de ampliação da concorrência, né, tanto no setor industrial quanto no setor de serviços, né, como condição para incorporação de tecnologia sem a qual não haverá aumento de produtividade. Abertura comercial e consumo no Terraço Cast de número 380. A vinheta inicial é Edmar Baixa em trecho do vídeo Abertura comercial é a mãe de todas as reformas, do canal Brasil. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples: o dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe; o dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landing says a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 11 de junho de 2023, domingo, em Ourinhos, para o especialíssimo 380 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Nesse especial, recebemos Daniel Souza, do Estúdio I, programa da Globo News, e também cofundador do podcast Petit Jornal. O assunto é abertura comercial. Fala, Daniel, tudo certo? Olá, terraceiros e terraceiras, aqui quem fala é Daniel. É uma alegria participar do podcast Terraço Econômico, podcast do qual eu sou ouvinte entusiasta. Agradeço ao convite do Caio e hoje vou ter a oportunidade de falar com vocês um pouco sobre um tema que eu particularmente gosto, que é a abertura comercial e a inserção internacional do Brasil. Eu sou formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho mestrado também em Economia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tenho experiência dando aulas em disciplinas de macroeconomia e correlatas e atualmente atuo como professor do IBMEC e também sou comentarista da Globo News. Talvez você já tenha me visto em algum momento na televisão e vai ser muito legal conversar com todos vocês sobre um tema tão relevante. Quando eu falo que a nossa audiência é qualificada, é disso que eu tô falando. Uma honra saber que você, Daniel, também é nosso ouvinte. Vamos então ao 380. Daniel, em relação ao resto do mundo, quão fechado é o Brasil? Falando um pouco sobre abertura comercial e também inserção internacional do Brasil, me parece que um primeiro ponto a ser destacado como baliza aqui da nossa análise é o fato do Brasil ter uma economia bastante fechada ainda hoje, no ano de 2023. O Brasil tem uma das tarifas médias de importação mais altas do planeta. Quando a gente coloca em perspectiva, em qualquer ranking internacional, o Brasil está sempre lá na rabeira. Mesmo tendo passado ali por uma relativa abertura comercial, principalmente nos anos 1990, nós continuamos sendo extremamente protecionistas. Isso pode ser explicado, em particular, por conta de um modelo adotado pelo Brasil durante a maior parte do século XX, pautado pela proteção aduaneira para impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional. Essa proteção aduaneira não vinha isolada, ela também vinha acompanhada de subsídios, crédito através de bancos governamentais e uma série de outras
benesses. O fato é que quando houve a abertura global em termos comerciais, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, depois do colapso da União Soviética, o Brasil chegou ali a ensaiar alguma abertura durante o governo do Fernando Collor de Mello. É bem verdade que uma abertura bastante atabalhoada, e depois aprofundou um pouco mais no seu sucessor, no governo Itamar, até porque a estratégia do Plano Real tinha ali alguma ancoragem na entrada de produtos importados para aumentar a concorrência e assim contribuir para a manutenção de preços relativamente sob controle. Mas mesmo assim, o Brasil resistiu e manteve tarifas médias de importação bastante altas. Isso faz com que, na prática, nós tenhamos um país que exporta muito pouco e importa muito pouco. Esse é um indicador sempre interessante quando a gente olha para o nível de abertura comercial do Brasil. O Brasil exporta ali algo em torno de 11%, 12% do PIB, varia dependendo do ano, o que é pouquíssimo. A gente tem países que exportam 40%, 50%, 60% do PIB, mostrando aí uma inserção internacional bastante ampla, o que não é o nosso caso. Mesmo com a formação do Mercosul nos anos 90, o Brasil foi resistente à abertura. O Mercosul é uma união aduaneira incompleta, tamanha a quantidade enorme de exceções que existem à tarifa externa comum. O Mercosul, nos seus 30 anos de história, praticamente não celebrou acordo comercial com ninguém. O Mercosul, que inicialmente tinha ali o objetivo de aumentar o capital na negociação, a força da negociação brasileira junto a outros blocos e potenciais parceiros mundo afora, acabou se tornando em uma estrutura de proteção para a indústria brasileira e para a indústria argentina. Não é um acaso que boa parte da indústria brasileira gosta do Mercosul e acaba tendo na Argentina o seu principal destino de exportações, assim como os argentinos também acabam gostando bastante do Mercosul por conta dessa proteção ampliada que acabou sendo proporcionada pelo bloco. É interessante observar, face à recente discussão de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o quanto o Brasil se posiciona como economia fechada. Tudo bem, outros países próximos, como os do Mercosul, também colocam imposições nacionais de fechamento que complicam até mesmo o comércio dentro do próprio bloco. E vários países da Europa também colocam condições que acabam fechando comércio com países como o próprio Brasil. Mas, de fato, é notável como o nosso país acaba se destacando nesse aspecto aí de ser fechado. A abertura comercial nunca é demais apontar, é relevante não apenas pelo padrão dos itens dentro de um país, mas pela capacidade que esse país passa a ter de produzir mais e melhor. Como a Raquel, que já falou em vários episódios sobre abertura comercial aqui nesse podcast e também lá no nosso canal no YouTube, costuma dizer, importar importa muito para quem quer exportar. As importações, que por um lado são vistas por certos setores como danosas ao que se produz por aqui, por outro lado nos coloca como conectados ao que de mais atual acontece no mundo, permite que quem consome tenha acesso a produtos que minimamente demandem melhorias de quem produz por aqui, a quem produz permite estar em dia com melhores práticas e equipamentos mais eficientes. Se isso te pareceu economês demais, pensemos em um exemplo bastante direto. Já reparou que é quase unanimidade que carros que são importados têm maior qualidade de construção que os inteiramente fabricados ou montados por aqui? Dentre outros motivos, isso acontece porque a proteção que diversos governos nas últimas décadas, todos, de certo modo, aplicaram sobre a indústria automotiva, fez com que ficasse não apenas caro para importar os carros do exterior, como também desincentivou o uso de insumos de produção que venham de fora. O tal, quanto mais nacional for o carro, mais incentivo terá, que parece coisa recente, mas está aí desde os tempos do Guaraná com rolha, um abraço para quem é dos tempos no qual essa belíssima expressão era utilizada. E, para piorar, essa mesma indústria, além de ser ineficiente por aqui, ainda tem pífia participação externa. Entende como a suposta proteção ao exterior pode ser danosa em termos amplos que envolvam padrão de consumo e de produção? Sabe onde você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico? Na nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram,
Twitter, WhatsApp e TikTok estão disponíveis lá. E se você não é fã de redes sociais, mas quer mesmo assim ficar por dentro das nossas novidades, coloque seu e-mail no nosso mailing, o link está lá também. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. E para finalizar, lá você também acessa nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Olhando para as últimas décadas, dos anos 80 em diante especificamente, quais você acredita serem os momentos de mais notável abertura comercial? E qual setor do país mais se beneficiou dessa abertura? E é interessante que mesmo com a pouca abertura comercial que houve nos anos 90, o Brasil melhorou. Até os anos 90, eu me lembro, eu sou um pouco mais velho do que os hosts do Terraço Cast, você muitas vezes pedia ali como presente de viagem, eu lembro isso particularmente por conta do meu pai, para trazer macarrão do exterior, para trazer chiclete, para trazer creme dental, uma série de produtos que lá fora eram comercializados com um nível de sofisticação muito maior do que eram vendidos no Brasil. Você também tinha no Brasil automóveis que eram de baixíssima qualidade em comparação aos similares comercializados lá fora. Isso é reflexo de uma estrutura altamente protecionista por conta ali de uma pretensa indução de desenvolvimento da indústria nacional. É interessante que a indústria brasileira acabou se tornando extremamente dependente desses auxílios governamentais, dessas desonerações. Até hoje, o tempo todo, a gente ouve a indústria pleiteando desonerações aqui, desonerações acolá, porque ela precisa, se não for protegida, se ela não for ajudada, ela vai quebrar. É algo que chama particularmente atenção, porque o segmento industrial brasileiro não é competitivo em termos internacionais, ele acaba sendo competitivo apenas na Argentina ou dentro do próprio Mercosul. E quando a gente olha para a abertura comercial como um elemento ampliador do bem-estar das pessoas, isso é notável. A abertura comercial acaba aumentando concorrência, baixando preços e, consequentemente, beneficiando a população como um todo. No caso do Brasil, produtos industriais são particularmente caros quando comparados com outros países do mundo. Isso pode ser explicado um pouco pela questão tributária? Pode, mas também pode ser explicado pelo fechamento que a economia brasileira apresenta, pela baixa concorrência e, consequentemente, também uma eficiência que não é das maiores. A gente pode comparar, por exemplo, com o agronegócio brasileiro. Embora o agronegócio também seja bastante ajudado e subsidiado pelo governo através de mecanismos como o Plano Safra, nós podemos destacar que o agronegócio, por estar sujeito a uma competição no mercado externo, ele vai se tornando mais eficiente, ele vai tendo incentivos para aumentar a sua competitividade ao longo do tempo. E por isso o agronegócio brasileiro consegue prospectar mercados, consegue ganhar mercados, enquanto a indústria brasileira não consegue. A uma primeira vista, permitir que quem produza melhor, mais barato e de maneira mais eficiente que você possa competir contigo parece uma ideia terrível. Porém, quando olhamos em termos de longo prazo, a capacidade de aprender com quem é mais eficiente e também a capacidade de entender que nem todos os negócios ficarão vivos e os que não forem suficientemente eficientes não deveriam, são dois itens que contribuem de maneira bastante direta com o que se observa de crescimento ao longo do tempo. Novamente olhando para o Brasil, temos dois exemplos bastante diretos disso. Se a indústria altamente protegida patina e vive de proteção em proteção, o agronegócio brasileiro, que toma porrada no mundo inteiro porque se coloca presente no mundo inteiro, é hoje mais eficiente do que em grande parte do planeta. E por produtividade, leia-se fazer cada vez mais com a mesma quantidade de recursos. Produz-se hoje no Cerrado trigo de maior qualidade do que o que se planta na Rússia. Soja, uma cultura originalmente de clima ameno para frio, está no Mato Grosso e Nordeste há mais de 20 anos. Nisso tudo, há sim incentivo por meio de financiamento.
mas também há um enorme misto de pesquisa e um esforço imenso de desenvolvimento para competir justamente com o que se tem lá fora. Podemos sim discutir sobre quais condições determinados setores merecem proteção, mas isso se dá sobre casos em que o avanço estratégico desse setor teria desdobramentos específicos, não sobre o que já se sabe. Em bom português, se o assunto for, por exemplo, desenvolvimento de como extrair petróleo do pré-sal, que é algo alcançado a um nível de eficiência ímpar pelo altíssimo nível de pesquisa da Petrobras, é uma coisa. Agora, se for montar carro, algo que boa parte do mundo já sabe como fazer, e de maneira muito mais eficiente e relevante que o Brasil, com raríssimas exceções, faz sentido continuar protegendo? Não se trata única e exclusivamente de imaginar um cenário binário em que se protegem consumidores ou produtores, mas há de se ter a responsabilidade de encarar que a proteção infinita, além de não resolver os problemas de um setor, ainda consegue deixar toda a economia menos produtiva. E isso, no longo prazo, ajuda a traduzir o porquê de, em relação ao resto do mundo, mesmo nos anos de maior crescimento, sequer termos conseguindo caminhar ao lado dos nossos pares emergentes. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço, conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Teria o Brasil perdido o bonde quando o assunto é abertura comercial? Como seria possível verificar isso em termos de crescimento dos anos 90 até agora? Quando a gente olha para o Brasil, a gente observa que o país perdeu uma excelente janela de oportunidade dos anos 90 para cá. Dos anos 90 para cá, os países que mais cresceram, e aqueles que cresceram acima da média mundial, foram justamente aqueles que fizeram mais comércio. Aqueles que se integraram nas cadeias globais de valor. Cadeias globais de valor onde você tem uma etapa do processo produtivo em diferentes países. Cada etapa do processo produtivo de um determinado produto é feito num diferente país. O Brasil é pouquíssimo integrado nas cadeias globais de valor, salvem-se ali raríssimas exceções, como é o caso da Embraer, ou o Brasil como fornecedor de matérias-primas para essas cadeias globais de valor de uma indústria de maior densidade, de maior sofisticação e de maior complexidade tecnológica. O Brasil poderia ter crescido mais se fosse um país mais aberto. O comércio internacional cresceu realmente a taxas muito aceleradas ao longo dos últimos 30 anos e nós perdemos essa janela de oportunidade. Perdemos porque nos últimos anos tem havido uma tendência de fechamento em diferentes locais. Você observa um aumento das barreiras comerciais nos Estados Unidos, na União Europeia, como mecanismo para tentar blindar as suas economias de uma maior dependência externa. Isso se tornou particularmente forte depois da pandemia da Covid-19, onde as cadeias globais de valor foram paralisadas justamente por conta de medidas sanitárias. E o problema se tornou ainda mais grave depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, onde você estabeleceu ali um nível de desconfiança mútua entre gigantes da política internacional, porque passam a ter ali a percepção de que o outro é uma ameaça, e se o outro é uma ameaça, é natural que você queira levantar barreiras comerciais e levantar restrições econômicas das mais diferentes naturezas. Isso é problemático, vai diminuir o crescimento mundial, vai diminuir o desenvolvimento, vai gerar um mundo com preços mais altos e menos eficientes, mas é o mundo no qual nós estamos inseridos hoje. Então, me parece que o Brasil é um país que perdeu uma enorme janela de oportunidade ao longo da sua história recente. É um país que continua tendo uma tarifa média de importação muito elevada, um país que exporta muito pouco, importa muito pouco, está pouco inserido na comunidade internacional
e, consequentemente, nós brasileiros somos obrigados a comprar produtos particularmente industriais, caros e de qualidade muitas vezes inferior aos similares que são oferecidos lá fora, por conta de termos feito essa escolha por um país mais protecionista, um país que não é tão integrado comercialmente com o resto do mundo. Atualmente vivemos um momento globalmente complexo quando o assunto é o comércio externo. Toda a bonança que verificamos pela globalização desde a queda do Muro de Berlim até a pandemia começa a ser colocada em xeque agora. Tem tudo a ver com o que comentamos em diversos episódios recentes aqui. Reshoring, nearshoring, a saída da China e as barreiras comerciais que países têm colocado entre si. Todos esses termos aqui que, se você nos ouve semana a semana, e te agradecemos imensamente por isso, você já sabe. Mas você que não entendeu, vale a pena aí maratonar alguns episódios. Pelo menos do 350, 355 em diante a gente falou bastante sobre esse assunto, mas de fato a gente já fala disso pelo menos de 2021 para cá. Enfim, então sim, perdemos uma enorme janela de oportunidade nesse quesito. Olhando pelo lado cheio do copo, dado que somos brasileiros e não desistimos nunca, abraço para quem se lembra dessa campanha, vale pensar que, durante esse espalhar de produção ao longo do mundo, que envolve a desconcentração industrial da China, caso as condições de se fazer negócio por aqui continuem caminhando para uma direção mais amigável, ou seja, caso reformas positivas como as dos últimos 6 anos continuem sendo colocadas na mesa e sendo aprovadas, podemos sim receber pelo menos parte desses enormes navios de dinheiro que estão circulando pelo mundo agora. Em todo caso, vale pontuar, é preciso que a discussão a respeito de como fazer parte do mundo com seus custos e benefícios seja colocada na mesa de maneira mais séria e responsável do que na média se faz atualmente. Ou, no limiar, além de termos perdido um dos mais velozes bondes da história do capitalismo em termos de comércio global, também iremos perder as rebarbas do reposicionamento global em termos de produção industrial. Despedida sem emoji, você que sabe, né? Você que nos ouve sempre aqui já sabe disso. Episódios especiais não tem pedido de emoji, também não tem salve, mas quem mandou o pedido aí no último episódio receberá o salve. Não se preocupem com isso. Muito obrigado, Daniel. Certamente foram plantadas nesse episódio algumas sementes de reflexão, mesmo nas mentes das pessoas que nos ouvem, que sejam mais avessas a qualquer tipo de abertura comercial. Portas abertas para futuras participações. Gente, fica aqui o meu abraço e o meu carinho aos ouvintes e também aos hosts do Terraço Cast pelo convite. Faço votos de que voltemos a nos encontrar num futuro próximo. Particularmente agradeço ao Caio que fez o contato e acabou me trazendo para esse episódio de hoje. Quem quiser dialogar mais, conversar mais comigo, pode me procurar nas redes sociais. Daniel Souza, economista, Souza com S no final, no Instagram, e Daniel HRS no Twitter. No mais, um grande abraço para vocês e até a próxima. Sigam o Daniel, pessoal. Ele sempre traz reflexões bacanas nas redes. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.